Estaremos começando agora o nosso projeto Mais Bíblia na Quarentena. Bíblia na Quarentena, mais Bíblia na Quarentena, Bíblia na Quarentena. Vamos para a Bíblia? Olá, queridos, graça e paz. Continuando o nosso projeto Mais Bíblia na Quarentena, e a série que estamos estudando é Sou Igreja ou Somos Igreja? O que é correto dizer? No vídeo passado nós falamos sobre a visão que Jesus tem da palavra igreja, do sentido de ser igreja. A visão que Jesus tem é nunca no singular, sempre no plural. Né? Ele falou isso com o apóstolo Pedro, lá em Mateus capítulo 16, e a gente falou também sobre a visão e sobre o entendimento que o apóstolo Paulo tem da palavra igreja, em sermos igreja. Ele fala sobre a igreja como o corpo de Cristo. Né? E ele diz que Cristo é o cabeça dessa igreja. A gente falou bastante sobre isso no vídeo passado, em Efésios capítulo 4, que é uma das referências que o apóstolo Paulo faz e traz para a gente. Hoje nós vamos falar, partindo desse princípio, desse entendimento que o apóstolo Paulo nos traz, que a igreja é o corpo de Cristo, e nós no primeiro vídeo falamos como Cristo, como cabeça da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o tronco, ok? Entendendo que o corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse tronco, sobre essa estrutura que nós temos no nosso corpo, né? O tronco ele segura a cabeça e ele dá estrutura para os membros. Vamos ver isso na Bíblia? Tem um texto aqui, eu separei um texto para a gente. Josué, capítulo 3, verso 17, o texto diz assim: Porém, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, ou que levavam a arca do concerto do Senhor, em algumas outras versões, pararam firmes em seco. Deixa eu repetir isso. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar pelo Jordão. Essa passagem aqui, irmãos, nos mostra a travessia do povo, né? Saindo, né, dos campos de Moabe. A gente sabe que lá nos campos de Moabe, né, Moisés foi morto, ou Deus sepultou Moisés, né, nos campos de Moabe. Né? Ele sobe o Monte Nebo e lá ele morre. Né? Josué relata isso lá em Deuteronômio capítulo 34. O próximo livro, depois de Deuteronômio, é o livro de Josué, né, que é o líder que recebeu de Deus essa missão e essa incumbência de levar esse povo e conquistar a terra prometida. Né? Então a gente vê Moisés caminhando com esse povo durante todo o deserto, e agora a gente vê Josué introduzindo esse novo povo a gente vê Josué introduzindo esse povo nessa nova terra, na terra prometida, na terra que manda leite e mel. Então a gente vê aqui nesse texto Josué atravessando o lado oriental em que eles estavam do Rio Jordão. Né? Se você entender na Bíblia, o Monte Nebo, que foi onde Moisés foi sepultado, ficava no lado oriental do Rio Jordão. Canaã ficava do lado ocidental do Jordão. E o povo, eles estavam acampados do lado oriental. O que tem entre um lado e o outro? O Rio Jordão. Então era necessário atravessar o Rio Jordão. Ok? Deus deu uma ordem para Josué. Deus pediu para Josué separar os sacerdotes levitas para que eles levassem a arca do Senhor, eles levassem a presença do Senhor. E a Bíblia diz que quando os sacerdotes colocassem o pé no Rio Jordão, as águas que vinham de cima parariam. Né? E aí o povo poderia passar pelo Rio Jordão em seco, ok? E foi isso que aconteceu quando os sacerdotes que estavam levando a arca do Senhor, quando eles colocaram o pé no Rio Jordão, a Bíblia diz que as águas pararam e o povo pôde passar. Entenda nesse texto que a gente leu, Josué capítulo 3, verso 17. Os sacerdotes que estavam com a arca pararam, ok? Para que o povo pudesse passar. Então tem pessoas que Deus chama nesse corpo como estrutura. Tem pessoas que Deus levanta como estrutura em toda essa dinâmica, em todo esse entendimento de igreja. Então uns vão ter que ficar parados para que os outros pudessem passar, ou para que os outros pudessem usufruir do posicionamento desses poucos. Né? Então estamos falando hoje sobre o tronco, sobre a estrutura física. Então a gente vê na igreja de Cristo
né? Peças fundamentais, peças que são a estrutura, peças que são a base da igreja. Entendemos que Cristo é o cabeça, é Cristo que dá todas as ordens, é dele que vem todas as diretrizes para que esse corpo possa existir, mas também entendemos que existe nessa igreja, como o corpo de Cristo, os troncos, né? Que são aqueles que se gastam para que outras pessoas possam usufruir. A gente vê nesse texto os sacerdotes parados ali diante do Jordão para que o povo pudesse passar. A gente vê durante toda a Bíblia, né, pessoas que Deus estabelece como troncos, né? A gente vê também no Novo Testamento, né, os apóstolos. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 8, depois da morte de Estevão, no capítulo 7, que agora aconteceu uma grande perseguição na igreja que estava em Jerusalém. E a Bíblia diz que todos foram dispersos para as regiões e começaram a pregar o evangelho em Samaria e nos confins da terra. Mas a Bíblia diz que todos, exceto os apóstolos, Atos capítulo 8, verso 1, um dos versículos mais lindos que eu vejo na Bíblia, todos foram dispersos, todos fugiram, todos começaram a correr por conta da morte de Estevão, né, e por conta da perseguição que aconteceu lá em Jerusalém. Jerusalém era a sede da igreja-mãe, que existia ali naquele tempo, né, na primeira igreja. A Bíblia diz que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Então, todos podem fugir, todos podem correr no momento de aperto. Agora, tem pessoas que ficam. Tem pessoas que são a estrutura da igreja. Amém, queridos? Então, nesse segundo vídeo, estamos falando sobre a estrutura como tronco. A igreja como tronco. Pessoas que Deus levanta na igreja para serem o tronco, serem a estrutura dessa igreja. Que você possa buscar em Deus ser esse tronco, ser essa estrutura fixa em Deus. Não seja abalado pela crise. Não seja abalado pelas más notícias. Não seja abalado pelas situações que acontecem sobre as nossas vidas e que Deus permite, mas que Deus possa te levantar como um tronco, como uma estrutura física e firme, assim como os sacerdotes aqui que Josué levantou, pararam firmes diante do Jordão. Deus quer te levantar como um tronco nessa geração. Amém? Deus te abençoe.